Este é ele, nem Tiago. Como é que estamos? Então, está tudo bem e contigo? Também. Estás a sobreviver, ainda não enlouqueceste? Ainda não, há muito o que fazer, há muito trabalho, felizmente. Há sempre o que estudar. E É por verdade. isso, enquanto houver o que estudar e livros para ler, Ora, nem mais. Só esperar que chegue mais, entre mais gente. sim, estava aqui à procura da minha caneta, mas não faz mal. Tens tempo, força nisso. E tu tens sobrevivido? Pá, eu não me importo com isto. Eu não morro com isto. Eu já pratico isolamento social por mim. Comecei hoje a escrever a tese, finalmente. Agora tenho tempo, faz bem. Acho muito bem. Claro. Para quem está a ver o live, pode mandar para os vossos amigos para chegar ao máximo de gente possível. Vamos só esperar mais um bocadinho para entrar o pessoal. É isso, mas tens andado a fazer, tens estudado, tens dado treinos. Tenho estudado, tenho dado treinos, tenho estudado mais, tenho lido. Tenho Estás feito muito exercício bem. também, não tem sido só. Claro, não é só sedentarismo. E motivar os outros também. É, convém. É isso, vamos começar. Depois quem não ouvir tudo também pode ouvir, que eu vou deixar isto na história, pode ouvir no Spotify ou no iTunes, porque já está no iTunes. Bom. Olá pessoal, bem-vindos ao oitavo episódio do Exercise Matrix Podcast. O convidado de hoje é o Tiago Rafael, um amigo meu e colega de profissão. Hoje vamos falar sobre o exercício físico em contexto oncológico, vamos abordar a temática o que é o cancro, uma doença que tanto fala, mas será que nós sabemos o que é o cancro? O que é a evidência científica nos diz sobre os benefícios do exercício, qual o exercício que parece ser ser mais benéfico, o treino de força, treino cardiomuscular, de que forma o exercício pode ajudar a atenuar os efeitos secundários, por exemplo, da quimioterapia, qual o papel que nós podemos ter com esta população, entre muitas outras coisas. Se tiverem perguntas, podem ir fazendo as perguntas, que eu vou anotando aqui no caderno que tenho ao lado. Vamos começar esta live, tal como todas as outras, com o Tiago a apresentar-se, quem é que ele é, porque é que ele escolheu esta área do exercício físico, o seu percurso académico e o que é que ele faz agora neste momento. Passo a bola para ti, Tiago. Antes de mais agradecer-te por este convite e dar-te os parabéns por os lives que já fizeste anteriormente, porque de facto, nesta altura de quarentena em que estamos todos mais parados, mais calmos, dá mais tempo para refletirmos e termos a oportunidade de vermos algumas pessoas que estudam mais sobre o tema, falar sobre cada tema, e isso é muito interessante. Depois, apresentar-me, sou o Tiago Rafael, tenho 27 anos, sou estudante de Ciências do Desporto, na UTAD, trabalho como personal trainer, exato, doutoramento, trabalho como personal trainer e tenho o projeto, o Quality Oncolife, que nasceu precisamente do projeto de doutoramento, que dedica à prática de exercício físico a pessoas com problemas oncológicos. O que é que posso dizer mais? Basicamente tem sido esse o principal foco. Em que é que consiste, sim. Em que é que consiste o projeto? Para quem nos está a ver. Sim, o projeto consiste em oferecer dinâmicas de exercício físico acompanhado às pessoas que ultrapassam o problema oncológico durante a fase de tratamento, independentemente da fase de tratamentos, e após o tratamento depois, porque convém que haja uma continuidade de exercício no pós-tratamento. Sim. E como é que é feito esse acompanhamento? Qual é a tua intervenção? Qual é o teu papel nesse projeto? O que é que tu fazes? Como é que tu ajudas essas pessoas?
através da prática de exercícios, primeiro nós já temos uma base de que o exercício físico é fundamental pronto, em várias fases, e eu vou explicar mais à frente. Exatamente, vou explicar mais à frente. Depois, o que eu faço é, para além de ter uma avaliação pormenorizada com anamnese e uma avaliação física mais pormenorizada, acompanho as pessoas de acordo com aquilo que são as necessidades delas, basicamente, através do exercício físico, melhorar a condição física e melhorar a qualidade de vida, que é basicamente isso que se fala, é mesmo melhorar a qualidade de vida em doentes oncológicos. Além disso, não sou o único, nós temos uma equipa formada e, portanto, vamos sempre trocando ideias em equipa e ajustando o que é necessário ajustar. Basicamente, vamos trabalhando dessa forma. Uma pergunta que eu tinha curiosidade, mas nunca te fiz. Como é que surgiu o teu interesse nesta área específica do exercício físico em contexto oncológico? De onde é que nasceu esta paixão, por assim dizer? Porquê é que decidiste embragar por este caminho? Olha, vou primeiro falar daquilo que me tinhas perguntado no início, o porquê do... Estás-me a ouvir? Estou. Encravou um bocadinho. Sim, está a dar bem. Ok. Pronto. Tinhas-me perguntado porque é que eu tinha ido para desporto. Na verdade, quando fui para desporto, o meu objetivo era ser professor de educação física. Nunca na vida imaginei que a minha carreira fosse tomar este rumo. Depois comecei a perceber que de facto o mercado não era isso que procurava, que necessitava mais, e portanto, e muito com a influência do professor Vilaça, comecei a explorar mais a parte do exercício físico em contexto de saúde e, portanto, comecei a mudar um bocadinho a mentalidade da realidade que existe. Depois, quando cheguei à fase de doutoramento, eu e o Maldini, comparsas, decidimos que era benéfico para nós e que fazia parte de nós continuarmos continuidade à nossa vida académica e continuar a estudar. E como tal, candidatámos ao doutoramento e o professor, quando nos perguntou qual era o tema que nós queríamos investigar, eu como já estava a trabalhar, já tinha mais ou menos uma noção daquilo que acontecia na nossa realidade. E também porque já tinha tido pessoas com problemas oncológicos que me obrigou a estudar, a pesquisar. E tinha uma certa noção de que havia alguma falta de literatura necessária nesta área. E como tal, se existe falta de literatura, por que não investigar e pesquisar mais sobre o tema? E basicamente foi a partir daí, com a ajuda do professor. Encravou um bocadinho, já deu. Com a ajuda do professor Vilaça surgiu. Exatamente, as coisas... Então foi um acaso. Foi um acaso. Não foi por uma razão específica, foi só por um acaso. Não foi nenhuma razão específica, não diria acaso, porque eu já tinha mais curiosidade e mais interesse em trabalhar com a área da saúde. E depois, como esta era uma lacuna na literatura, decidi investigar mais sobre ela. Pronto, está esclarecido, já sei porque é que foste para essa área. Quem nos estiver a ver pode ir fazendo perguntas, depois ao fim nós vamos responder essas perguntas todas. Agora vamos entrar mais no assunto. Nós fala-se tanto de cancro hoje em dia, que é a doença do século XXI, sem contar agora aqui com esta que nos atormentou a todos, este vírus. Mas o que é o cancro? Qual é a definição de cancro? O que é que consegue-nos explicar de uma forma simples e objetiva o que é cancro? E como é que ele surge? Sim. O cancro surge através de uma anomalia, de uma alteração de DNA celular. E, portanto, a genética da célula fica alterada e esta alteração tem que ver com fatores carcinogénicos, que, por exemplo, o tabagismo é um fator que pode levar à alteração e à criação de fatores que promovem a alteração celular.
também a quantidade excessiva de massa gorda, alguns aspectos relacionados com o estilo de vida, basicamente, que criam alguma alteração no DNA da célula e quando o organismo não consegue identificar esta alteração, acaba por começar a replicar-se de uma forma descontrolada, criar uma massa e, portanto, continuar a progredir. No fundo, acaba por acontecer um crescimento descontrolado, desregulado a nível celular, com mitoses consecutivas. Ok. Temos a diferenciação entre o tumor benigno e o maligno. Como é que diferencias os dois? Qual é a diferença entre um e o outro? Qual é que é mais problemático para a saúde? Isso é sempre relativo. Relativo? Sim. Estava aqui a ver o comentário da Ana Ribeiro, uma das enfermeiras do Hospital de Guimarães, a quem eu tenho que agradecer mesmo muito por todo o apoio que me presta. De facto, aquelas estrelas que ela colocou são todas para ela, 5 estrelas mesmo. Então estava eu a dizer que o tumor benigno não é cancro, é formada uma massa consistente, mas caracteriza-se pela não capacidade de metastização, ou seja, não consegue espalhar-se pelo organismo. Agora, pode ser menos grave se, por exemplo, for um lipoma que não fique situado num local que cause problemas, mas, por exemplo, se for um tumor benigno que esteja no cérebro, apesar de não ter capacidade... Mais problemático. Exatamente, e causa realmente problemas graves. O tumor maligno, e assim é que é o cancro, e tem capacidade de metastização, capacidade de se reproduzir, entrar na corrente sanguínea e capaz de atingir corpos celulares à distância e órgãos à distância. Já falaste de alguns fatores de risco que estão associados ao cancro. Consegues enumerar mais alguns? O sedentarismo sabemos que é um, e associado ao sedentarismo temos vários outros. Temos o sedentarismo. Quando se fala em sedentarismo, não é só o exercício físico, mas também toda a prática de atividade física que envolve, não é? Dependendo dos níveis de atividade física globais. Temos o tipo de alimentações mais ricas em açúcares e fast food. Pronto, no fundo acabam por despoltar maior quantidade de acúmulo de adiposidade que futuramente causam desregulação a nível celular. Temos, por exemplo, terapias hormonais. No caso do cancro da mama, quando as mulheres se aproximam da menopausa, algumas, ou agora já calculo que já nem tanto, mas houve uma fase em que mais frequentemente se faria a terapia hormonal. E esta terapia hormonal, para controle dos níveis de estrogénios na fase de menopausa, ajudavam isso é um fator de risco para o desenvolvimento de cancro da mama. Outro fator também associado, por exemplo, as pessoas que fazem algum tipo de terapia com testosterona, no caso os bodybuilders, pronto, acabam sim, sofrem muito. Sim, a probabilidade de desenvolvimento de cancro também é mais elevada, porque pronto, fatores hormonais em excesso. Exato, porque a célula também é muito... Qual é a palavra que eu quero? Muito sensível a essas hormonas, como a testosterona, GH e GF1, que normalmente são as hormonas que os culturistas tomam. Elas precisam desse ambiente anabólico. São hormonas anabólicas. Depois vai depender um bocadinho do tumor. Não é há vários fatores há fatores que são... Há cancros que são dependentes de hormonas, hormonossensitivos, e, portanto, têm uma dependência hormonal maior para o seu desenvolvimento. Por exemplo, no caso da mama e da próstata. Como têm maior sensibilidade a nível hormonal, dependem de fatores hormonais para continuar a crescer. E é por isso mesmo que, por exemplo, na mulher é induzida à menopausa, para que faz parte do tratamento, para que o tumor não continue a progredir. E no caso do homem igual, é feita a castração química para que não haja, por parte das gónadas, libertação de testosterona, para o tumor não ter foco de propagação. Que problemas é que estão associados a essa castração química e a indução da menopausa mais precoce na vida
na vida dos indivíduos? Olha, vou começar pela segunda pergunta, em relação ao câncer da mama e à menopausa induzida. A menopausa induzida vai criar as mesmas consequências de uma menopausa normal, só que começa tudo muito mais cedo. Nomeadamente, a falta de estimulação dos osteoblastos e, portanto, a probabilidade de desenvolvimento de osteoporose de uma forma muito mais precoce. Também, a partir da menopausa, existe por parte das mulheres um risco de doenças cardiovasculares acrescido, porque até então os estrogénios tinham uma certa cardioproteção. E basicamente são esses os dois principais focos. Claro que a probabilidade de acúmulo de adiposidade também é mais elevada. No fundo, os mesmos fatores que estão associados à menopausa natural, exato, a menopausa precoce vai ter as mesmas consequências, só que muito mais cedo. E o facto de ser muito mais cedo vai estar mais tempo exposto a fatores de risco, se assim podemos dizer. Em relação nos homens? À castração, exatamente, à falta de testosterona. Existe por parte do homem uma perda mais acentuada de massa muscular e, portanto, o desenvolvimento de sarcopenia está mais associado. Sim, mas também tendo em conta que normalmente nos homens o cancro da próstata aparece em idades mais avançadas. Portanto, já existe alguma perda de massa muscular associada porque já estão em fases mais avançadas. Já não têm a massa muscular completamente sã, ou seja, já existiu alguma perda de massa muscular desde a sua idade adulta. Existe uma aceleração desta mesma perda, também possibilidade de osteoporose e, portanto, depois com os níveis dos tratamentos e com os níveis de perda de massa muscular, vem tudo aquilo que está associado à sua falta de massa muscular, nomeadamente falta de estimulação óssea e, portanto, a osteoporose também poderá aparecer. Temos a noção que a massa muscular não é só um músculo, mas também que produz algumas miocinas que são importantes na comunicação do organismo e prevenção de outro tipo de doenças. O músculo em contração consome glicose a nível sanguíneo e, portanto, poderá ser um fator importante para o controle da glicemia. Portanto, há vários aspectos que a falta de massa muscular interferem. E depois, não nos podemos esquecer que a falta de massa muscular vai, por consequência, desenvolver um risco de falta de funcionalidade e um risco de queda também maior, porque as pessoas também estão em idades mais avançadas, acaba por haver uma perda de capacidade funcional. É interessante ser nos mais idosos, já que os níveis hormonais por norma são mais baixos em indivíduos idosos comparativamente a jovens. Já há alguma razão para entenderem o porquê disso? Não percebi a pergunta, desculpa. Os idosos têm níveis hormonais... Há assim uma falha. Não tem problema. Por exemplo, nos idosos sabemos que os níveis de testosterona são mais baixos, certo? Consegues-me ouvir? A do Tiago está a dar um bocado de falhas. Encravou um bocado a imagem dele. Vamos só esperar que a imagem dele volta a dar. Pessoal, quem está a ouvir, mandem para os vossos amigos através da setinha esta live. Só esperar que o Tiago volte a funcionar, que encravou-me aqui com a... Aí está ele de volta. Já mudei de local. Depois, eu estava aqui, já estava a entreter o povo, estava quase a cantar para a malta das minhas pessoas, já não se tinha que dizer. Já mudei de local, estava com um sinal fraco de internet. Fraco? Não tem problema, não tem problema. Pessoal que saiu, mandem para os vossos amigos, para quem saiu voltar a entrar, para ouvir isto. O que eu estava a perguntar, sim, era que em idosos os níveis hormonais são mais que a idade baixam. Testosterona, por exemplo. E tu disseste que o cancro da próstata aparece mais em indivíduos idosos e a perda de massa muscular já será mais acentuada. Como disseste anteriormente que o cancro da próstata estava associado a um maior ambiente anabólico, para ser propício, eu pergunto se há alguma razão já que eles têm níveis hormonais mais baixos, porque é que não aparece mais nos jovens e aparece mais nos idosos?
porque a idade é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de cancro. Porque o organismo acaba por perder algum tipo de capacidade, não só a nível de sistema imunitário, mas também as próprias células acabam por perder algum tipo de funcionalidade. Com o envelhecimento, o número de... as células vão perdendo as suas capacidades de metabolismo normal e, portanto, ficam mais suscetíveis a qualquer tipo de alteração. Por isso é uma das razões pelo qual... E depois, há muitos mais anos, é exposto a fatores de risco, não é? De risco, claro. Eu dou sempre o exemplo, por exemplo, uma pessoa que fume, não é por fumar um cigarro que vai ter câncer do pulmão. Claro. E às vezes as pessoas que fumam nem têm câncer do pulmão. Cancro. Não é? Sim. É uma roleta, é sorte. Mas de facto, o facto de estar mais exposto durante mais tempo vai fazer com que a probabilidade... Aumenta a probabilidade. Exatamente, ter algum tipo de alteração seja maior. Porque já temos a componente genética que também é muito importante na questão do cancro. Sim, poderá haver uma predisposição genética para o desenvolvimento, para o aparecimento de cancro. E há um caso muito famoso da Angelina Jolie. Angelina Jolie. Exatamente, que tinha probabilidade de... não sei a porcentagem. Era a mãe e a tia, acho que tinham cancro. Sim. Mas ainda assim são feitos testes genéticos para perceber a probabilidade de desenvolver o cancro. E portanto, eu não sei qual era a porcentagem de probabilidade que ela tinha para desenvolver e decidiu fazer a mastectomia e a partir daí eliminou a probabilidade de cancro da mama. Mas não é o principal fator. Os fatores ambientais pesam muito mais do que os fatores genéticos para o desenvolvimento de cancro. Quando falamos em genética e alterações do DNA, falamos em genética da célula e não genética de fatores hereditários. Ok, eu estava a querer comparar alguém que não tinha o fator genético, alguém que tem o fator genético, a viver o mesmo estilo de vida, por exemplo, as duas fumam e tudo mais, uma se tiver já o fator genético ali é mais provável que tenha versus a que não tem. É isso sim, que eu precisamente. Dizer, precisamente. E até o que pode fazer é retardar, pode nunca aparecer devido ao estilo de vida dela. E a outra que se calhar tinha menos probabilidade devido a ter um mau estilo, se calhar vai ter comparativamente ao outro. Sim, pode acontecer. Pois, há muitos fatores. É só uma variável. Sim, é multifactorial, claro. Sim. Consegues enumerar quais são os cancros mais prevalentes no mundo e se a realidade é mesmo em Portugal? Sim, forma global acabam por ser todos muito semelhantes. Os mais comuns, os três mais comuns são mama, próstata e coloretal. São os três mais comuns, sendo que no homem o mais comum é a próstata, na mulher o da mama e o segundo nos dois é o coloretal. E há diferenças, por exemplo, relativizando percentualmente entre o número de mulheres com cancro e homens com cancro? Ou está ela por ela? De forma global eu não te sei dizer. Pronto, são dados que eu não pesquiso todos os dias. E os últimos dados, pronto, com certeza há alguma atualização, mas o documento da DGS em 2016 indicava que, salvo erro, em 2014, a percentagem de homens com cancro da próstata era superior à percentagem de mulheres com cancro da mama. Pronto, sim, de forma global. Isso tem vindo a aumentar nos últimos anos? Sim, o número de tumores tem aumentado nos últimos anos. Apesar de tudo, com o desenvolvimento da ciência e da medicina, tem havido também um aumento da sobrevida. E então, pronto, é um dos fatores principais também da importância da nossa atuação nessa população. Porque as pessoas acabam por viver mais. Claro, e é onde vamos entrar agora. Queria que falasses o que é que a evidência científica atualmente diz sobre o papel do exercício físico, tanto na prevenção e durante o tratamento, por exemplo, e no pós-tratamento. Como é que o exercício físico pode ajudar essas pessoas? Olha, como forma preventiva, já existem alguns estudos, claro que são sempre... Nunca se pode dizer com certeza, porque
à partida são sempre associações, não é? Mas Exatamente. de facto as pessoas que praticam mais exercício físico e mantêm uma vida mais ativa parecem ter menor probabilidade de desenvolver doenças. E os estudos assim mais de mecanismos e metabolismos que existem são feitos em animais. Portanto, existe sempre uma ideia, mas uma certeza absoluta é sempre difícil de conseguir concluir. Mas, de facto, as pessoas que são mais ativas têm uma probabilidade de desenvolver doenças muito menor. E quando se fala em doenças, fala-se em doenças metabólicas, por exemplo, o diabetes, fala-se em doenças cardiovasculares, fala-se em doenças neurodegenerativas e também no cancro. Porque quando estamos em exercício, aquela questão que eu tinha falado há pouco do músculo não ser apenas um músculo que contrai e permite a locomoção, o músculo quando contrai também tem uma função, pode-se dizer hormonal, e o facto de libertar algumas miocinas para o organismo faz com que haja uma ativação necessária da sua continuidade para que o organismo funcione corretamente, nomeadamente citocinas anti-inflamatórias, que fazem com que o organismo não desenvolva então um sistema pró-inflamatório que, no caso, por consequência, uma inflamação crónica e, portanto, não seja fator de risco para alterações celulares, alterações de DNA celular. E também porque, uma vez que estimula a ação do sistema imunitário, e também controla, por certa forma, o ciclo celular, vai permitir que esta ativação em cascata de proteínas, de hormonais, que haja um melhor reconhecimento das células alteradas e, portanto, existe um recompor do ADN celular, se assim podemos dizer, e quando não é possível, as células também, o sistema imunitário está mais desperto para a apoptose da célula alterada. Ou seja, o sistema imunitário fica mais desperto e as células não se desenvolvem. Uma coisa que eu tenho uma dúvida, por exemplo, quando alguém é diagnosticada com cancro, qual é o período que até ela começar a fazer tratamento? É de imediato? Isto porquê? Isto vem outra pergunta. Porque nós sabemos que ela vai perder massa muscular. Logo, nós podemos ter um papel muito importante nessa área de aumentar o que for possível de maneira a segurar a massa muscular pré-tratamento para que depois a queda seja menos acentuada. Como é que funciona? É de imediato ou não é logo dado, por exemplo, quimioterapia ou radioterapia? Depende sempre muito dos casos, mas normalmente nunca é muito demorado. Mas claro que depende sempre dos casos. E depois vai depender da decisão da equipa. Há pessoas que fazem cirurgia antes de fazerem a quimioterapia, outras que fazem o inverso. Portanto, vai sempre depender daquilo que é a decisão da equipa médica para o tratamento da pessoa, mas nunca é um período muito longo. Agora, se por exemplo, imagina, e tocando naquele aspecto que falaste de aumento de massa muscular, antes de fazer qualquer tipo de atividade, é certo, não diria massa muscular porque o período é muito... Pois por isso é que eu queria saber o período. Se fosse muito curto, não ia haver tempo para isso. Está aqui a Joana Almeida a dizer que um familiar demorou um mês. Não quer assim muito tempo. Ou seja, poderá aumentar a funcionalidade neural, a nível de massa muscular nunca será assim muito, muito preponderante. Mas, por exemplo, no caso de fazer cirurgia antes de quimioterapia, uma pessoa que até nem seja fisicamente ativa, o facto de haver, durante essas 2 semanas ou um mês, dependendo do tempo, de exercício físico qualificado para antes da cirurgia, é o chamado pré-habilitação, para no pós-cirúrgico a sua reabilitação ser muito mais benéfica. Ou seja, é feito um trabalho de pré-habilitação para que no pós-cirúrgico a sua recuperação seja muito mais facilitada. Ok. Há alguma diferença na literatura, por exemplo, entre treino de força, treino aeróbio? Algum parece ser mais vantajoso? E porquê é que poderá ser mais vantajoso também? Deixa-me só acabar de responder à pergunta. Deixa. Sim, porque agora estava aqui a pensar e não respondi à pergunta incompleto.
estamos a falar do exercício, pronto, como forma de prevenção, existe essa forma de prevenção. Durante o tratamento, e dependendo dos tratamentos, existe realmente uma vantagem muito grande em fazer exercício físico. Inicialmente, pensava-se que o ideal era a pessoa ficar em descanso para que a ação dos tratamentos fosse a melhor possível. Atualmente, já se começa a pensar o contrário, que efetivamente o exercício físico ajuda a diminuir os efeitos secundários dos tratamentos e possivelmente a potenciar a ação dos mesmos. No caso da quimioterapia, são inúmeros os efeitos secundários que a quimioterapia causa. Não é só a perda de cabelo, não é só as unhas mais frágeis, são diversos efeitos secundários, nomeadamente fadiga, e fadiga assim extrema, principalmente nos dias que seguem ao dia de quimioterapia. Existe perda de funcionalidade, perda de capacidades, toxicidade a nível sistémico e, portanto, poderá causar alguma fibrose sistémica, principalmente a nível coronário, por exemplo. É um dos fatores, como por exemplo a doxorubicina, quem está mais por dentro do assunto tem a noção, e é um dos fármacos mais utilizados e mais estudados e muito utilizados no tratamento do cancro, que tem uma toxicidade muito elevada. E o facto de ter esta toxicidade elevada, o exercício físico ajuda a prevenir os efeitos laterais provocados por esta toxicidade elevada, nomeadamente a redução da fadiga, ajuda a que as pessoas, durante a fase de tratamento, até aumentem a sua capacidade cardiorrespiratória, dependendo claramente do grau que tivessem. E o nosso grupo de investigação ainda há muitos poucos dados em modelo humano, mas o que nós observamos foi que quem fez exercício físico não teve uma perda de capacidade coronária, nomeadamente da fração de ejeção ventricular, ou seja, capacidade do sangue bombear para o organismo completo. Teve uma perda muito menos acentuada do que o grupo que não fez exercício físico, ou seja, parece haver uma importância do exercício acrescida àquela que inicialmente seria apenas reduzir a fadiga ou melhorar a qualidade de vida. A nível fisiológico, parece haver uma importância muito grande na prática de exercício físico. E depois, no pós-tratamento, durante a radioterapia também, porque a radioterapia, eu vou falar da mama porque é aquilo que eu tenho mais conhecimento, mas nos outros também se Claro, estás à vontade. Por exemplo, o caso da radioterapia, a radiação naturalmente que não incide unicamente no local do tumor. É mais geral. Claro. Exatamente, por todos os tecidos onde passa, vai criar algum tipo de alteração. Por exemplo, sendo o câncer da mama, poderá causar, e a literatura diz-nos isso, fibrose a nível pulmonar e fibrose tecidual muscular, que, por consequência, vai causar perda de mobilidade na caixa torácica e também dificuldades cardiorrespiratórias por desenvolvimento de fibrose. E o exercício físico ajuda a prevenir essa perda de funcionalidade e também de perda de função cardiorrespiratória. A nível cirúrgico, acaba por ser o mesmo processo do que outros tipos de cirurgias, ou seja, falamos da questão da pré-habilitação, mas na fase de pós-reabilitação fisioterapia, nós também conseguimos intervir de forma a dar continuidade ao trabalho inicialmente desenvolvido. E depois, quem faz terapia hormonal para a indução da menopausa, existe então essa probabilidade de desenvolver osteoporose, e o exercício físico também já há muito tempo que é sabido que, por haver estimulação óssea, estimulação mecânica, ajuda a prevenir essa perda acentuada de densidade mineral óssea e, portanto, prevenção de osteoporose. No pós-tratamento, que é aquilo que foi inicialmente mais estudado, existe uma melhoria das capacidades funcionais e existe também uma melhoria da qualidade de vida. E quando falamos de qualidade de vida, normalmente são aplicados questionários que avaliam essa mesma qualidade de vida.
Pronto, envolvem vários aspectos, desde... Quais são as perguntas, mais ou menos? Só algumas, para nós termos Sim. entender o que é isso de qualidade de vida nesse caso específico. Sim, tem diversas perguntas. Perguntas a nível sociológico, ou seja, de que forma é que se relaciona com outras pessoas, se relaciona, se não. De que forma é que se sente consigo mesma, se consegue ver ao espelho, se não, se a perda de cabelo foi um fator muito importante e se lhe causa algum tipo de transtorno, nomeadamente se avalia então a questão de depressão, se existe, por exemplo, as questões sexuais também são abordadas, se o facto dos tratamentos por causarem alguma perda de líbido se manteve a prática sexual ou não, e o exercício físico também parece aumentar os níveis de prática sexual, ou seja, a libido parece estar mais aumentada. Questões assim relacionadas com mais pessoais, relacionadas com depressão, capacidades funcionais básicas, de desenvolver tarefas do dia a dia, pequenas caminhadas fora de casa, essas questões assim. Pronto, agora a outra pergunta que eu queria fazer é se a evidência parece ir mais por um caminho do treino, por exemplo, aeróbio, ou se o treino anaeróbio parece ser mais vantajoso, porque é uma pergunta que vai surgir, porque nós vamos saber que vai depender, e que o treino de força vai ajudar muito na funcionalidade. Mas o que é que a evidência científica nos diz em relação a essa temática? Olha, muito poucos estudos aplicam exclusivamente só o treino de força. E isto está relacionado com a prática do treino predominantemente aeróbio. Quando falamos em força, falamos em predominância anaeróbia. Para quem não está muito dentro do assunto, falamos em trabalhar com cargas mais superiores, menos repetições, por aí. E como inicialmente o treino predominantemente aeróbio foi aquele que foi mais ministrado e os resultados foram positivos, e também parece haver uma redução da ação tóxica dos tratamentos com o treino predominantemente aeróbio, é natural que todos os estudos incluam o treino predominantemente aeróbio. Por isso, eu não sei dizer se um é mais vantajoso em detrimento do outro, sei dizer que os dois são importantes, e são importantes por diferentes razões. E, por exemplo, se me perguntares num cancro da próstata que a probabilidade de perda de massa muscular é mais acentuada, é natural que o treino de força é muito importante nessa situação. Mas também é importante numa mulher para não perder a capacidade funcional e melhorar aspectos da... Encravaste outra, já dá. Encravaste um bocadinho, já está outra vez. Não estou a ouvir. Tenta falar que eu não estou a conseguir ouvir. Não tá a dar ação o teu. Quanto isso. Se calhar tiras os fones que é melhor. Estás-me a ouvir, Tiago? Não estás a ouvir? Também. E agora não estou a ouvir a ti? Também não. Espera aí. Vou tirá-lo da conversa que ele não me estava a ouvir. Pessoal, se vocês estão a conseguir ouvir ou eu não estava a ouvir? Vou lhe mandar outra vez o convite. Tenho aqui muitas perguntas. Hoje estão muito participativos. Eu estou a anotar as perguntas, são muitas. Sim. Volta. Estou a fazer isso, Jorge. Obrigado. Agora acho que já estou a ouvir. Já estou a ouvir também. Um live com muitos problemas. É assim, a minha neta, eu queixo-me dela, mas a tua, creio. Não foi da net, estou com pouca bateria e isto deu sinal de fraca bateria. Estávamos a falar, de um treino em detrimento do outro. Sim. Não existe um treino que seja mais vantajoso que o outro. Os dois têm a sua importância e, portanto, devemos reconhecer isso, que os dois parecem ser importantes. Os dois têm evidência científica dos seus benefícios. Por isso,
Não diria, Claro. diria que o combinar dos dois será o ideal. Tem aqui uma pergunta aqui do Luís. Eu estou a apontar as perguntas todas, pessoal. Não se preocupem que eu vou fazer as perguntas todas ao fim. São tantas que isto está-me a ver complicado para anotar todas. O Luís perguntou aqui, já agora um abraço para o Luís. Existe sinergia entre exercício e tratamento? Não. Apenas em ter menos efeitos secundários, mas maior eficácia do tratamento? Acho que é isso que o Luís quer perguntar. Ahm, sim, parece haver melhor eficácia dos tratamentos quando o exercício físico é coadjuvante. Há um estudo, há vários até, que falam sobre a redução da hipóxia, ou seja, da falta de oxigenação no meio tumoral e o facto de haver menos fluxo sanguíneo para a zona. Quando o exercício físico acontece, existe angiogênese sistémica do corpo humano, não tumoral, mas angiogênese corporal do ser humano, que permite que maior quantidade de oxigênio chegue ao tumor e, portanto, o tumor parece ser menos agressivo e também, ao chegar mais sangue, chega também células do sistema imunitário e chega também, por consequência, maior quantidade de químicos, não é? E, portanto, é uma das teorias que em modelo animal já existe, em modelo humano é mais complicado de conseguir aferir. Também deve ser muito difícil fazer estudos com essa população. Arranjar a amostra, aceitarem. Já em populações ditas saudáveis e normais já é difícil fazer estudos, quanto mais numa população tão especial e com tantos problemas. Eu não diria tanto por aí, sabes? Então, Porque quando as pessoas estão com algum tipo de déficit ou alguma necessidade, existe um respeito maior, se podemos assim dizer, pelo exercício físico. E, portanto, as pessoas dão mais valor do que a pessoas que não tenham qualquer tipo de problema. E se é para o bem delas, elas acabam por aderir mais aos programas. Em termos da amostra, naturalmente que nós não trabalhamos sozinhos, como aquilo que eu estava a dizer. E há pouco, no início da live, eu estava a agradecer à enfermeira Ana, mas não é só a enfermeira Ana, que lá está e que faz esta publicidade do exercício físico. Existe o grupo de médicas, que também é espetacular. Aliás, toda a equipa do hospital, toda a equipa da oncologia é fenomenal. E, portanto, eles ao aconselharem o corpo médico e de enfermeiros, ao aconselharem o exercício físico, é natural que as pessoas procurem fazer exercício físico. E se nós tivermos lá se nós tivermos lá um programa, que é como temos, é mais fácil das pessoas se deslocarem até lá e aderirem aos programas. Por isso, não creio que essa seja a principal dificuldade. Agora, também ainda temos muito caminho para percorrer, porque ainda existe muito estigma em relação ao exercício físico nestas populações. claro. Continuando aqui na temática do exercício, hoje acho que temos um público mais variado, não é só profissionais do exercício físico, trouxeste muita gente forte, enfermeiros e tudo mais, ainda bem. Que cuidados é que temos a ter na hora de prescrever exercício para estas populações? Tipo, por exemplo, a intensidade, não sei se trabalhas com percepção subjetiva de esforço com esta Sim. população, o volume, as cargas, os descansos entre exercício, porque sabemos que isso pode ter um efeito na resposta hormonal. Que cuidados é que tens? Sim. Varia sempre muito naturalmente de pessoa para pessoa. Claro, é sem toda a gente sempre. A palavra Mas, depende, é a palavra-chave. sim, mas os principais cuidados vão estar relacionados com, no caso, se for mama, com mobilidade do ombro, disponibilidade articular do ombro, disponibilidade de mobilização também da caixa torácica, e quando falo por exemplo, de flexão da coluna, extensão da coluna, mesmo a própria respiração pode ser alterada, rotações. No caso de pessoas que tenham uma mama muito grande e lhes tenha feito a mastectomia, será interessante fazer trabalho de força para compensar
a falta de peso num dos lados. E, portanto, os principais cuidados vão ser potenciar aquilo que a pessoa tem e oferecer aquilo que a pessoa não tem, basicamente. Em termos de intensidade, sim, utiliza a escala Sim. de percepção de esforço. A escala é ensinada desde o início e, naturalmente, que no início não é tão válida quanto depois de aprendida, mas o Maldini fala melhor sobre isso. E trabalhas em que nível, por exemplo? De um 5, um 4, Intensidade moderada, 6. 5, 6. 6? Sim. 5, 6 sempre? Mas atenção que há literatura que mostra que o treino com intensidades elevadas pode ser executado e é seguro. Mas pronto, mas como na minha perspectiva os níveis de fadiga, principalmente durante os tratamentos, são mais elevados, as pessoas podem não se sentir tão bem em intensidades mais elevadas. E é por isso mesmo que opto pela intensidade moderada. Não quer dizer que não tenha eficácia, mas é mais uma questão de não colocar a pessoa em desconforto com a prática de exercício físico. Grande parte delas era sedentária, até a inclusão do programa, por isso é mais nesse sentido. Pronto, depois em termos as recomendações são muito globais e vão ser muito específicas. Há pessoas que faço trabalho unilateral com uma intensidade superior e uma intensidade inferior no outro membro, ou até por vezes inexistente. Há vários fatores. Como o Jorge está a dizer, na dúvida jogar por baixo e é precisamente. Claro. E há um crescimento gradual. A Letícia está cá a assistir, já vi que ela há bocado colocou qualquer coisa, não sei o que foi. Ela é um dos exemplos que eu mais tenho e também mais me orgulho, porque ela teve uma evolução tremenda a nível de mobilidade do ombro e mesmo a nível de força de puxada. Fez mastectomia total e portanto, inicialmente tinha uma mobilidade de ombro muito reduzida. Foi ganhando mobilidade e foi ganhando também força e com os treinos acabou por... está aqui a colocar qualquer coisa. Acabou por ser uma das pessoas que teve melhores resultados a nível de força e de qualidade de vida, com certeza. Os isométricos nesta tipo de população, principalmente pós-operatório, poderá ser uma boa abordagem? Sim, pode ser uma boa abordagem. Também não convém que sejam de longa duração, mas sim, pode ser uma hipótese de intervenção. Nestas populações, quais são e quais foram as dificuldades que tu mais encontraste? E como é que tu conseguiste contornar, como é que conseguiste contornar essas dificuldades que encontraste? As principais dificuldades, o começar é sempre mais difícil. E, portanto, a principal dificuldade foi começar. E começar porque eu também não tinha muita experiência, ou quase nenhuma, em trabalhar com população oncológica. Não sabia aquilo que a teoria me dava dos fatores que o problema oncológico oferece, mas nunca tinha vivenciado na prática. Eu nunca tinha vivenciado alguém a perder cabelo, nunca tinha vivenciado de forma próxima assim esses fatores e portanto fui-me adaptando, fui ganhando experiência com a prática. Inicialmente as principais barreiras foram mais emocionais, porque talvez não saber bem como é que havia de lidar com as pessoas e pronto. Mas foi uma barreira fácil de ultrapassar, porque as pessoas encaram como um processo natural e como tem de ser, e por isso mesmo não é muito complicado ultrapassar essa barreira. Depois, a principal dificuldade é o início dos programas, é que as pessoas comecem. Depois de começarem, acabam por aderir muito bem. O primeiro passo é que é o mais complicado.
nesse aspecto tem sempre o apoio dos médicos e da equipa do IPO que dá o aconselhamento. E o facto de dar o aconselhamento para integrar o grupo de exercício é sempre mais vantajoso porque tem mais contacto, as pessoas já vêm ali um porto seguro, os médicos têm uma palavra mais forte e por isso mesmo é quase inegável que as pessoas os ouçam. Ok, é só para avisar o pessoal, já estamos perto de fazer uma hora, eu não quero que a live vá abaixo, que ela já deu alguns problemas. Como foi abaixo e voltou, se calhar já não vai abaixo. Não, mas eu não fui abaixo, só foste tu, percebes? Eu continuo a live, percebes? Por isso. Pronto, como está pessoal, estamos quase a fazer uma hora, nós vamos sair rápido, são mais ou menos 10, 15 segundos. Eu peço a todos que estão a ver este episódio que regressem, ok? E quando regressarem, mandem para os vossos amigos, profissionais de exercício físico vão ganhar muito com esta conversa. Kátia, faz a pergunta assim, está bem? Antes que isto vá abaixo, que eu não consigo. Eu estou a apontar as perguntas todas que eu vou fazer na parte final, depois de eu acabar as perguntas que eu já tinha aqui prontas para o Tiago. Façam as perguntas todas que tiver. O Tiago não se vai importar de responder com certeza. Também eu acho que ele não tem mais nada que fazer a seguir a isto. Acho que ele está com tempo livre, ok? Por isso, pessoal, são 15, 20 segundos, a gente sai e vamos voltar a entrar, ok? Até já, Tiago, e até já a todos que nos estão a ouvir. Até já. E já estamos de volta, só esperar que volte a entrar, estamos mais ou menos com 40 pessoas, só esperar que eles voltem todos. Quem está a entrar, mandem para o máximo de pessoas possível, tiver na setinha, toda a lista a ser aí, carregar, enviar para chegar a muita gente. Esta informação, não sabemos nunca se poderemos trabalhar com esta população ou não, pois vamos agora também começar a falar disso. E quanto mais bem preparados e mais conhecimento tivermos, melhor será o serviço que vamos entregar a essa pessoa e melhorar a qualidade de vida, como já falámos das mesmas. Estamos com 30, é isso. Só chegar toda a gente. Já tenho aqui umas boas perguntas. Acho que não me faltou mais nenhuma. Suspensão. Já temos mais ou menos, depois também vai ficar disponível durante 24 horas, ou no Spotify ou no iTunes, por isso vamos continuar. Agora o que eu te ia perguntar era uma pergunta que é mais difícil. É mais difícil, como quem diz, porque toca num ponto sensível. Tu achas que atualmente os ginásios em Portugal estão preparados para receber este tipo de populações, ou achas que esse não é o espaço ideal para já? E volto a dizer, maioria, não estou a dizer que não há ginásios que estejam preparados para isso, mas a grande maioria, achas que está pronta para receber essas populações? Esta população, neste caso. Sim, é uma pergunta sensível, de facto. É multifatorial também. No caso, repara, durante os tratamentos baixam imenso o sistema imunitário das pessoas. E, portanto, um dos conselhos que lhes é dado é para não frequentarem espaços com muita população, para se protegerem. Claro. E logo à partida, espaços com muita gente já não são recomendados. Esse é um dos primeiros fatores. Depois, não sei se te referes a nível de espaço de condições de ginásio ou se é a nível de formação de profissionais. Ambas. A nível de espaço, a principal lacuna que eu vejo poderá ser o facto de grande parte dos ginásios terem muita gente, um fluxo de gente muito grande e, portanto, pronto, pode ser um dos fatores. A nível profissional, eu não sei dizer, não tenho a certeza daquilo que o nosso mercado oferece, mas a certeza que eu tenho é que os nossos profissionais têm cada vez mais interesse
em desenvolver as suas capacidades. O ideal sempre é procurar um profissional que tenha noções e que saiba as características e a forma como trabalhar com este tipo de população. Nós estamos em crescimento, mas acho que ainda é uma minoria que tem noções de exercício físico e oncologia. Eu pergunto isto porque, por exemplo, uma pessoa com esta doença terá quase obrigatoriamente de treinar acompanhada. Só o serviço de sala, na grande maioria dos espaços, vai ser muito insuficiente para ela, porque ela precisa de um cuidado ainda maior. E numa sala com 50 pessoas, isso é quase impossível. É isso, por isso é que também vai depender um bocadinho dos espaços. Imagina que é um espaço que oferece um serviço de sala, um ginásio mais pequeno, que oferece Sim. um serviço de sala mais pormenorizado, mais acompanhado, poderá ser suficiente para a pessoa desenvolver. Naturalmente, que convém que tenha também já algumas noções de prática de exercício físico. Mas, sem dúvida alguma, que se tiver 100% acompanhada, tem sempre Claro. um profissional qualificado que tem sempre essa vantagem, não é? Agora, falando em grandes espaços, é claro que é mais complicado o profissional de sala poder acompanhar toda a gente. E se só tiver 50 pessoas na sala, em alguns ginásios, é uma sala vazia. Por isso, vai depender um bocadinho daquilo que é o ginásio e daquilo que é o acompanhamento. Também não. Imagina que primeiro não convém a pessoa frequentar espaços, a não ser que já tenha passado o problema durante algum tempo e que o seu sistema imunitário já seja estabilizado. Porque senão, imagina que a pessoa está em tratamento e tem um déficit de sistema imunitário, também não convém frequentar espaços com muita população. Isto tem que ter um espaço mais reservado. Claro. Então vês com bons olhos, a longo prazo, cada vez mais os médicos a recomendar o exercício físico pré, durante e pós-tratamento. Precisamente. Pré é uma questão de proteção. É nisso que eu acho que todos temos que apostar. Em vez de esperar pelo mal acontecer, prevenir que o mal aconteça. Trabalhar na prevenção. Também porque os tratamentos têm uma despesa muito grande para o Estado. Os tratamentos são mesmo muito caros. E se nós pudermos prevenir, melhor, não é? Claro. Exatamente, claro. Mas não agora, é só o exercício físico, é exercício físico, alimentação. nutrição, estilo de vida, tudo é multifactorial, claro, como nós já dissemos. Quem é que tu achas que no futuro terá de haver um pré-requisito para poder trabalhar com esta população? Ou seja, a pessoa só poderá trabalhar com este tipo de população se tiver, por exemplo, uma especialidade numa determinada, não sei se pós-graduação é a palavra que eu estou à procura, mas alguma coisa que certifique que, ok, este profissional está habilitado para trabalhar com esta população. Eu não sei se vai haver. Sim, não, eu gostava nunca que sabemos. Sim. Era Mas eu bom. gostava que sim. Eu gostava que sim, no sentido em que é importante as pessoas serem bem acompanhadas. E, portanto, a certificação e o estudo são importantes para que a pessoa tenha capacidades, não é? Tem que ter uma capacitação para trabalhar com certas pessoas, certas patologias, não é? A mesma questão de não vou eu fazer um serviço de enfermagem, Claro. por muito que leia sobre a vantagem do exercício, a vantagem de... Aliás, que leia muito sobre os efeitos da quimioterapia, essas questões todas. Não estou habilitado para tal, nem de perto. Apesar de ter o conhecimento teórico algum daquilo que é os tratamentos. Como existem especializações a nível de enfermagem, por exemplo, eu acho que também faria todo sentido na nossa área também haver especializações. E se está especializado vai trabalhar com aquela população. Exatamente. Eu também acho o mesmo. Aliás, num artigo que vai ser amanhã no blog, falo um bocadinho sobre isso também, porque para já a nossa área seria muito mais respeitada
porque teríamos um determinado profissional para trabalhar com esta pessoa e outro para aquilo, sendo específico, tal como tem a enfermagem e tem a medicina, que um problema hormonal, vai para aquele médico, um problema ósseo, vai para aquele médico, e acho que isto dava muito mais robustez e qualidade à nossa área. Uhum. Bem, vamos agora aqui, já apontei aqui algumas perguntas, já vi aí a pergunta da Cátia, mas não é para responder já, tenho aqui outras antes. A esperar um bocadinho, Cátia, a tua vai ser a última. Tenho aqui uma que é: de que forma a quimioterapia poderá afetar a capacidade de treino? Nós já falámos um bocadinho sobre isso, os efeitos secundários que a quimio poderá ter, tipo menor sensibilidade ao estímulo, menor intensidade. Acho que era por aí que a pergunta era. Os níveis de fadiga são muito elevados após a quimioterapia. E, portanto, vai condicionar a capacidade da pessoa fazer exercício físico. É natural que haja essa condição, que haja uma necessidade de readaptação da intensidade. Da intensidade não digo, mas da carga, porque a intensidade, se trabalharmos com intensidade moderada com percepção subjetiva de esforço, a intensidade vai ser sempre moderada. Agora, a intensidade em watts ou cargas é que vai diminuir. Portanto, será nesse sentido. Porque a quimioterapia realmente causa muitos efeitos. Por exemplo, também pode, eu não falei, mas poderá causar neuropatia, perda de sensibilidade. Poderá ser um dos fatores que também implica. Imagina uma pessoa que tenha neuropatia acentuada nos membros inferiores. Exercícios de passadeiros, de caminhada prolongada, passadeira, de subir e descer de graus, poderá condicionar a pessoa, pode não se sentir bem porque não tem muita noção espacial e poderá ser até arriscado. A frequência semanal pode ser afetada durante o tratamento, ou seja, ela diminuir durante o tratamento a frequência de treino por semana versus pré-tratamento. Não sei se há alguma guideline, entre aspas, para treinar só X vezes por semana. As guidelines são muito generalistas. Sim, claro. Tal como todas as outras, as guidelines falam entre o mesmo que todas. 2, 3? 3 a 5 vezes por semana de treino predominantemente aeróbio, 150 minutos por semana de intensidade moderada ou 75 minutos de intensidade severa e 2 a 3 vezes de treino de força. Portanto, as recomendações gerais são essas. Sim. Mas, claro, são muito gerais. Agora, não existe uma dose perfeita, não é? Claro. Mas pode diminuir, não há problema nenhum, não é? Sim, claro. Deixa ver outra que eu te... alguém perguntou no cancro do pâncreas, quais são os fatores de riscos para este tipo de cancro? Tens conhecimento? Sim. O pâncreas, no caso, não vai ser o local do tumor, não vai ser o principal fator condicionante, a não ser que o tratamento o condicione. No caso do pâncreas, se tiver que fazer a remoção do pâncreas, vai se tornar uma pessoa diabética. Sim. Porque não vai produzir insulina. E, portanto, são 2 problemas num só. Para além de estar a ultrapassar o problema oncológico e ter necessidade de contornar os efeitos secundários dos tratamentos, vai ser uma pessoa com diabetes. E, pronto, vai ser essa a principal dificuldade, controlar a glicemia durante o treino e também durante o resto do dia. Sim, mas acho que ela perguntava fatores de risco, tipo, o que é que maus vícios, maus hábitos que a pessoa tem que podem aumentar o risco, a probabilidade de ter cancro do pâncreas. Não é o pós ou pré, que pode explotar. Eu não te sei dizer, em específico do pâncreas, eu não te sei dizer. De forma global, o estilo de vida é aquele que mais afeta. Sim. Não te sei dizer se existe algum fator genético que altere em relação ao pâncreas. Esse aspecto não te sei dizer. Não sei se há alguma coisa muito específica no pâncreas. Pronto, tá. Me peço desculpa, não sei, a quem perguntou, nem eu sei. Se o Tiago não sabe, eu muito menos. Tinha aqui uma pergunta que o exercício físico melhora no linfoma, no câncer da mama? Linfedema. Linfedema, isso.
O linfedema é o edema criado por acumulação de linfa e acontece, por exemplo, no caso da mama, quando existe, ou a maior parte das vezes, quase sempre, quando existe esvaziamento axilar, ou seja, existe remoção dos gânglios linfáticos e, portanto, a drenagem linfática natural não acontece de uma forma natural, ou pelo menos não acontece com tanta efetividade. E, portanto, fica com mais probabilidade de desenvolver linfedema, a acumulação da linfa no membro. O treino de força de membro superior pensava-se que poderia ser um fator de risco e até existem algumas recomendações das pessoas não carregarem cargas superiores a 2 kg, outras pessoas falam cargas superiores a 5 kg, porque efetivamente uma carga em excesso poderá causar algum tipo de alteração e que pode desenvolver linfedema. No caso, o exercício físico, existe até revisão sistemática, uma revisão sistemática que envolve vários tipos de treino e que nos mostra que o exercício físico não é fator de risco para o desenvolvimento de linfedema e nem para agravar o linfedema em pessoas que já o tenham. Portanto, não é o principal fator de risco. No caso de prevenir, o link que eu crio será: se o exercício físico melhora a capacidade de mobilidade do ombro e melhora a capacidade de força, a pessoa vai estar mais preparada no seu dia-a-dia a desenvolver as tarefas e a pegar mais cargas. E, portanto, vai estar mais preparada e a probabilidade de desenvolver linfedema também vai ser menor porque está preparada para suportar aquelas cargas e não criar alterações no organismo. Ok, ficou respondida à pergunta, não sei quem fez, só tive tempo aqui de apontar. Tinha aqui uma pergunta também que era: exercício físico no dia de quimioterapia? Sim, não? Depende. Depende da pessoa. Há pessoas que suportam bem, que no dia conseguem fazer tudo normal e só no dia seguinte é que existe o acentuar dos efeitos da quimioterapia. Outras pessoas que não suportam. Por isso vai ser sempre muito, muito relativo. Não existe uma resposta fechada. Há pessoas que nos primeiros ciclos de quimioterapia nem nos dias seguintes se sentem cansadas, nem sentem os efeitos, e só mais tarde, após o acumular dos tratamentos, é que começam a sentir os efeitos destes tratamentos. Marcar esta aqui para depois ver. Aqui também tinha outra pergunta: se a suspensão da prática do exercício físico durante o tratamento afetava a recuperação. Alguém que estava a fazer deixou de fazer, e se a sua recuperação vai ser pior, os efeitos secundários do tratamento vão ser superiores. Uma pessoa que interrompa o exercício físico, Sim, estás a fazer durante o tratamento, por muitas razões, fator emocional, psicológico, decide parar. Há alguma evidência que diga que quem interrompe os efeitos secundários são mais nefastos do que quem continua? Acho que era isto a pergunta. Existe evidência de que quem faz exercício físico tem ou sente menos os efeitos secundários dos tratamentos. Agora, não sei dizer se fizer até um certo ponto e depois interromper. Eu acho que nunca houve nenhum estudo que fizesse isso, a interrupção voluntária, que estudasse os efeitos da interrupção voluntária. Agora, nós sabemos que os efeitos do exercício não são crónicos, ou seja, é preciso uma execução continuada, uma realização continuada do exercício físico para que os benefícios permaneçam. Não é porque, caso contrário, eu fazia treino de força durante um ano e o resto da minha vida já não treinava mais e os benefícios mantinham-se. Claro. Portanto, respondendo a isso, não há nenhum estudo que o diga, mas eu calculo que sim, não é? Claro. Agora a pergunta da Cátia, que nós falámos um bocadinho também ao início: se após ser diagnosticada com cancro, a pessoa pode ser logo encaminhada para o programa de exercício físico? Sim, pode, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Em todas as fases é possível a pessoa integrar os programas de exercício. Agora aqui uma pergunta mais recente, deixa cá ver se consigo ver de quem era, se for um nome acessível, do André, ok. O André está aqui a perguntar se no programa Quality Oncolife
Se a intervenção é feita de forma individual, como é que vocês controlam e se seria interessante controlar o número de passos que é dado por dia pela pessoa? Perdi-me na segunda pergunta. Pronto, vamos por partes. No programa Quality Talk Life é de forma individualizada que é feito o treino? É 1 para 1 sempre? Não, nós temos as duas componentes. Nós temos a prática de 1 para 1, ou quanto muito pequenos grupos, e temos uma aula com grupos maiores. E, portanto, temos esses dois fatores. Claro que trabalho individualizado é muito mais fácil praticar. A nível de aplicabilidade, é interessante nós termos um grupo de exercício, porque existe a troca de experiências por parte de quem passa o problema. E é interessante haver essa troca de testemunho. As pessoas falarem sobre as próprias experiências daquilo que vão passando. Ok, agora a outra parte da pergunta é como monitorizam no dia a dia? Seria interessante utilizar alguma aplicação para contar o número de passos no dia a dia? Eu marquei aí a pergunta, se tu quiseres ler melhor. Sim, estou a ver. Não fazemos avaliação dos níveis de atividade física nos restantes dias. Não temos essa forma de controlo. Vai depender. Sabemos que quem é mais ativo e tem melhor preparação física, à partida também é mais ativo, mas não temos essa forma de controlo, não fazemos esse controlo. Agora, se seria interessante, é uma medida, seria interessante perceber se realmente quem faz exercício físico, por exemplo, é mais ativo do que as outras pessoas, ou se o exercício físico não é um fator que leva as pessoas a tomar essa decisão. Ok. Tenho aqui outra pergunta também do André. Se existem alguns estudos que falam do efeito da hipóxia no exercício físico? Hipóxia? Sim, eu vou marcar que é mais fácil. Sim, existe. Existe? E fala-se do exercício físico para contornar isso. O facto de haver oxigenação na região tumoral parece que ele não tem uma agressividade tão elevada. Portanto, é benéfico a oxigenação da região tumoral. Ok. Agora aqui uma pergunta do João Sampaio. Como é que é a adesão ao exercício físico num doente oncológico? Ele aceita bem? Sim, aceita. É aquela questão que eu tinha falado inicialmente. O mais difícil é começar. Depois de começar, as pessoas aderem bem à prática. Aderem muito bem à prática. É só o início. É só aquele iniciozinho que custa. Sim. Bem, agora aqui eu marquei outra pergunta do Luís. Não sei se estás a ver. Uhum. Se existe algum tipo de cancro que o exercício possa estimular. Sei que parece contrassenso, mas de alguma forma associada só aparece roça. Radicais de oxigênio livres, Ok. talvez. É capaz. É, não é, Luís? Ele é que é o homem da fisiologia, deve ser isso. Sim, eu acho que é. Espécies reativas de oxigênio. Existe é o mesmo estudo que fala sobre a hipóxia, fala precisamente do controlo dos radicais de oxigênio através do exercício físico e, portanto, não um estimulante, pelo contrário. Correspondido, Luís. Luís, aproveita agora para fazer as perguntas todas. Este gajo é um chato, caralho. Mas é bom moço. Pessoal, quem tiver perguntas pode fazer à vontade. Aproveitem agora a ronda. A Cátia tinha feito outra pergunta. Não vi a outra pergunta. Cátia, faz a outra pergunta então que eu não vi. Se calhar foi noutra conversa. Estou aqui à procura a ver se tem. O Mário Coelho também tinha uma, mas foi na outra live.
Ele tinha falado qualquer coisa do desporto e associado ao stress metabólico, acho que isso se aumentava o risco de a probabilidade de ter cancro. Desportos desse género. Sim, eu nunca li nada sobre isso. Sei que existem algumas referências que falam sobre o sistema imunitário estar mais deficitário em pessoas que praticam desportos assim com mais intensidade, praticam desporto. Agora, nunca li nada a fundo sobre isso, confesso. É uma resposta que eu não sei dizer. A Kátia tinha aqui também uma pergunta que era Eu de vou que por... forma, se monitoriza os índices de fadiga e de que forma o treino beneficia esse fator durante o tratamento, uma vez que o exercício é mais um stress e a fadiga causada pelo tratamento é extrema. De facto, parece um contrassenso, mas a realidade é que quem faz exercício físico tem níveis de fadiga inferiores. Acontece dessa forma. Depois, os níveis de fadiga são avaliados através de questionários. Não é feita regular, não é sempre feita, mas é feita antes, durante e após o tratamento. Ok. As aulas de grupo que dão no projeto consiste aqui, aula de aeróbica, varia. Tem aula com predominância aeróbia e uma parte com predominância anaeróbia, de força. Em contexto de ginásio, existe os ergómetros que temos disponíveis. No caso do hospital, que não temos disponível nenhum ergómetro, optamos por fazer uma sequência simples para que todas pudessem acompanhar, acompanhado, ritmado por música. Ok. Não é uma aula de aeróbica, mas Sim, 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 sim. é uma componente cardiovascular. Há mais alguma pergunta aí desse lado, pessoal? Aproveitem agora que tenho aqui o Tiago, que é especialista nesta área. Está aqui uma pergunta do Sampaio. Quem é que encaminha... Oi? Solta fora. Quem é que encaminha os doentes para o exercício físico? Nós temos o projeto existindo no caso do hospital, quem encaminha, normalmente são sempre os médicos e os enfermeiros que nos encaminham. Existe a recomendação e já nos chegou pessoas que por recomendação vieram nos procurar, por recomendação extra-hospital, nos vieram procurar, e houve pessoas por recomendação do hospital que vieram ter diretamente connosco. E também temos alguns panfletos, portanto, temos algumas formas de divulgação do projeto. Mas o principal fator de publicidade são mesmo os médicos que recomendam o exercício físico, médicos e enfermeiros, a equipa de profissionais de saúde que faz o acompanhamento. São os principais que nos encaminham as pessoas. Ok, tem aqui uma pergunta da Joana. No caso de não haver possibilidade de cirurgia, a combinação de exercícios com as sessões de quimio são benéficos? Sim, são. Aqueles fatores todos que nós já havíamos falado. Como o exercício físico ajuda a reduzir os efeitos secundários da quimioterapia, vai ser benéfico nesse sentido, melhorar a qualidade de vida e atenuar os efeitos secundários da quimioterapia. Em termos de cirurgia, não sei, na questão da impossibilidade, talvez, não sei se a Joana foi a mesma que fez a questão do pâncreas, mas sim, mas em termos de efeitos secundários, o exercício físico é benéfico. Eu vou contar um caso, não foi comigo, foi com um colega. Ele tinha-me falado há um tempo, já se calhar há mais de um ano, foi seguramente há mais de um ano, que estava a acompanhar uma pessoa que tinha cancro do pâncreas e efetivamente perdeu muito peso com os tratamentos, também porque a perda de apetite é um dos fatores que está associado, e o facto de
de ter perdido muito peso e o facto de estar a fazer tratamentos, não estava a resistir bem aos tratamentos. Não conseguia suportar os tratamentos. Decidiu começar a fazer exercício físico e aos poucos foi começando a fazer os tratamentos e foi tolerando melhor a quimioterapia e foi até comendo melhor, resistindo melhor, conseguiu concluir a quimioterapia e passado um ano recuperou 9 dos 12 quilos que tinha perdido. E por isso é um dos casos de sucesso que claramente quando o colega partilhou comigo fiquei muito feliz porque é muito bom assistir assim a casos de sucesso. Excelente. Tem aqui mais uma pergunta do Luís. Eu disse que ele era chato. Existe alguma informação entre exercício e segundo evento oncológico ao longo da vida? Existe sim. Uma pergunta super interessante. Existe sobre recidiva e existe também sobre sobrevida. As pessoas que fazem exercício físico de forma regular têm menos recidivas, ou seja, o número de pessoas que voltou a ter um novo cancro foi menor e também as pessoas que fizeram exercício físico viveram mais anos do que aquelas que não fizeram exercício físico. E, portanto, mais um ponto a favor para manterem a Fazer prática. exercício físico, exatamente. Tem aqui agora uma pergunta do Fábio. Como é feito o planeamento anual dessas aulas, tendo em conta os diferentes tipos de cancro? Não é feito um planeamento anual. O planeamento anual é muito longínquo. Sim. É impossível fazer um planeamento anual. Aliás, é complicado fazer um planeamento Semanal. semanal e de sessões, porque vai depender muito da condição da pessoa. É muito complicado eu conseguir prever o que vai acontecer daqui a X tempo. É importante nós percebermos várias coisas, que é cada cancro é um cancro diferente e, portanto, as pessoas também são diferentes. Os tratamentos, nós falamos de forma global em quimioterapia, mas existem diferentes tipos de quimioterapia e, portanto, as pessoas também recebem diferentes tratamentos. E para além de receberem diferentes tratamentos, aquilo que as pessoas sentem, a forma como reagem aos tratamentos também é diferente de pessoa para pessoa. E, portanto, é impossível nós termos um planeamento fechado, seja semanal, mensal, anual. Isso não acontece porque não é possível. As pessoas são muito diferentes umas das outras e, portanto, é difícil nós fazer um planeamento e prever aquilo que vai acontecer futuramente. Ok. Correspondido, acho eu. Pessoal, há mais alguma pergunta? Aproveitem agora. Aos 39 que estão a ver, tinha 50. Faltam 11 aqui. Se onde é que eles foram? Já começa a ser hora de dormir. Foda-se. Estás a brincar? Para quê? Para ir trabalhar amanhã? Se calhar muita gente hoje estava a ouvir, amanhã vai trabalhar, não é? Mais uma pergunta aqui da Cátia. Também é uma pergunta pesada, Cátia. Não, Já Cátia, aconteceu. felizmente Eu vou ler para quem depois ouvir no Spotify e no iTunes perceber o contexto. Já aconteceu morrer alguma aluna durante o tratamento? Se sim, de que forma é que afeta o grupo? Mas é uma boa pergunta. Sim, mas felizmente não temos nenhum caso de óbito. E por isso não aconteceu. Felizmente. Quem pratica exercício físico vive mais tempo, não é? É, por norma sim. Por norma sim. Estou a brincar. Não, mas felizmente não temos nenhum caso. Ainda bem, ainda bem. O Luís estava-me a rir que o Luís mandou-me uma mensagem privada. Já está aqui a bacalhar. Pessoal, tem mais alguma pergunta para fazer ao Tiago? Ficou todas as dúvidas esclarecidas? Se ficou todas as dúvidas esclarecidas, eu vou dar por encerrado aqui esta live. Depois, se quiserem fazer mais alguma pergunta, em princípio, o Tiago deve estar disposto a esclarecer-vos qualquer dúvida ou a mandar os estudos científicos, que ele deve ter uma pasta cheia deles, ou quase um disco externo só com esses estudos. Não vejo aqui mais nenhuma dúvida.
Bem, quero começar a dizer obrigado, Tiago, por ter disposto do teu tempo para fazer esta live comigo, fazer mais um episódio deste meu projeto que eu estou a tentar para chegar ao máximo de profissionais de exercício físico, porque a única maneira de melhorar a qualidade é através do conhecimento e aumentar o conhecimento dos profissionais, de forma a que cada vez sejamos uma profissão mais respeitada. É um dos meus amigos, um dos profissionais que eu mais respeito, volta Tiago. Isto aqui é volta Tiago, não posso estar a repetir sempre os mesmos convidados, senão isto fica muito monótono. Obrigado por teres aceito o convite. Depois, mais tarde, tens muita coisa para falar, muito conhecimento para passar. Um dia mais tarde fazemos outra live sobre. Tu percebes muito sobre populações especiais, diabetes, etc. Quando isto passar também, quem quiser aprender sobre isto, depois pode fazer o módulo do Tiago Rafael na BioWiser. Não sei quando é que vamos estar livres disto, mas depois também é anunciado nas redes sociais para vocês, para quem for profissional do exercício físico e quiser mais aprender sobre isto. Se queres dizer alguma coisa, Tiago, antes de terminarmos? Sim. Aproveito para agradecer a toda a equipa Quality On Call Life, nomeadamente à que está em Braga e que tem continuado a desenvolver o trabalho de uma forma exemplar. E claramente agradecer-te a ti, que como já tinha feito, e dar-te os parabéns por esta iniciativa. E claramente que estou disponível a continuar e a tirar dúvidas àquelas pessoas que queiram integrar. Foi aquilo que eu tinha dito. Nós sozinhos não conseguimos chegar a lado nenhum e não adianta estudar muito e não conseguir transmitir ou pelo menos tirar as dúvidas daquelas que existem na nossa profissão, porque eu sozinho não vou conseguir chegar a toda a gente e, portanto, o objetivo é sempre tentar chegar ao maior número de pessoas para que possamos todos melhorar a condição de vida nas pessoas. Sem dúvida alguma que é este o principal desafio. E já que falaste em publicidade... Força, à vontade. Para além do curso do curso de populações especiais na BioWiser, e vai haver uma masterclass em oncologia na BioWiser também, e portanto está para breve. Pesquisem lá no site da BioWiser que vão encontrar essa informação, e claramente que é mais fácil num período com mais tempo, mais horas, falar dos assuntos com mais pormenor e com muito mais detalhe. E com muito mais detalhe, claramente. Agradecer a quem mandou assistir, nomeadamente o Maldini. Claro, o Maldini tem de vir sempre a opinar. Não contribuiu nada, mas veio para aqui opinar. Pronto. Muito obrigado a todos os que tiveram a assistir à nossa live, na primeira parte e na segunda live. Obrigado a todos que nos assistiram aí no Spotify e no iTunes. Na próxima sexta-feira eu vou trazer aqui um dos mentores que já foi mentor de Rafael Peixoto, do Tiago Rafael, do Rui Maldini, onde todos nós tropeçamos num gigante de quase 2 metros e que mudou a nossa vida e fez muito do que nós somos hoje. O nosso papai, como dizem os nossos irmãos Lino e Bruno Nobre. Vamos falar sobre o futuro do fitness pós-Covid. Também estaremos dispostos a esclarecer outras dúvidas sobre outros assuntos, se quiserem, claro. Sexta-feira ainda não tenho hora definida, ainda vou ter de combinar com ele a hora, mas sexta-feira cá estaremos para o 9º episódio. E não percam, obrigado. Se gostaram desta live, comentem aí, façam um print e metam na história, identifiquem o Tiago Rafael e a mim, para eu saber. E depois amanhã já estará disponível, quer no Spotify, quer no iTunes, para quem não conseguiu ouvir tudo, ou para quem quer voltar a ouvir esta conversa muito interessante que tive aqui com o Tiago Rafael. Tiago, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o meu convite, disposto do teu tempo, e até uma próxima, e aguenta-te forte na quarentena, que lá para outubro saímos de casa. Com certeza. Um abraço. Tchauzinho, abraço, e abraço a todos os que nos ouviram lá em casa. Adeus.